E aí, babies? Vamos aí à quarta temporada da série Modelos Atômicos, tá? E aí vamos entrar em um modelo que sem dúvida é o mais cobrado em prova, que é o modelo de Niels Bohr. E Thiago, vem cá. Quando eu falo de Niels Bohr, qual é a primeira coisa que tem que vir à minha mente? Niels Bohr, ele queria exatamente explicar os efeitos luminosos, tá? Então, quando falar de Bohr, meu irmão, já vem associando energia, efeito luminoso, tá? Que era exatamente o grande objetivo do modelo de Bohr. Beleza? E, Thiago, quando eu falo em efeitos luminosos, eu uso um termo chamado de luminescência. Então, luminescência é sinônimo de efeito luminoso. E eu queria discutir com você alguns desses efeitos luminosos, tá? E o primeiro deles é exatamente a fluorescência. Como eu citei no vídeo anterior, quando eu falo de fluor, eu venho de fluxo. E aí, o que é que vem a ser a fluorescência, tá? Eu ligo uma fonte luminosa, o meu objeto brilha. Ao desligar a fonte luminosa, imediatamente o meu objeto para de emitir luz. E eu coloquei aqui um exemplo, ó, exatamente da água tônica. A água tônica ela tem taninos. Então, como é que funciona isso? Eu ligo uma luz negra. A luz negra é uma fonte de ultravioleta, tá? Que é uma onda eletromagnética de alta energia. Então, eu ligo a luz negra, o meu objeto brilha. Desligo a luz negra, imediatamente ele para de brilhar. Isso ocorre na água tônica, tá? Então, você tem uma cor, né, azulada, bem intensa, né? Eu ligo uma fonte luminosa, a água tônica brilha. Desligo a luz negra, ela imediatamente para de brilhar, tá? Você tem um segundo fenômeno chamado de fosforescência. E a palavra fósforo vem de conduzir. Então, no quarto da minha filha, por exemplo, eu tenho aqui, ó, estrelinhas, tá? Eu tenho aqui duas luas. E aí, como é que funciona, tá? Eu ligo a luz do quarto da minha filha, essas estrelinhas e essas luas começam a brilhar. Quando eu desligo a fonte luminosa, que é a luz do quarto dela, essas estrelinhas continuam a brilhar por um certo tempo. Então elas têm a capacidade de brilhar no escuro, mesmo após o desligamento da fonte luminosa. Então isso é a fosforescência. Você tem a quimiluminescência, onde eu tenho uma reação química produzindo um efeito luminoso. E eu coloquei para você aqui, ó, uma fotinha de um local onde ocorreu um crime, tá? Então, o que é que está ocorrendo aqui? O perito, por exemplo, ele chega ao local e ele suspeita que naquele local ocorreu um crime. Então ele faz o quê? Ele pega o luminol, joga o luminol na cena do crime e joga água oxigenada. Aí ele apaga a luz. Se naquele local tiver resquícios de sangue, o sangue tem hemoglobina e a hemoglobina tem um ferro 2+. E esse ferro 2+, quando ele está presente, ele atua como catalisador da reação do luminol com a água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio. E essa reação catalisada vai promover a emissão de luz, que é a chamada quimiluminescência. Isso também ocorre naqueles bastões de light sticks, né? Você compra aquele bastãozinho, você vai contorcendo ele, vai escutando os estralos, né? O que é que você tem ali? Você tem vários compartimentos. E aí, em um compartimento, eu tenho um éster, no outro compartimento, eu tenho água oxigenada. Que você vai contorcendo, você vai quebrando o link, a película, que separa um reagente do outro. E quando os dois reagentes se encontram, você tem a quimiluminescência, uma reação química produzindo um efeito luminoso. Não coloque aquela porra na boca, tá? Ali você tem água oxigenada. Se de repente aquele líquido vazar para a sua boca, vai dar uma coceira tremenda, tá? Então, não coloque em locais inadequados. Beleza? Você tem a chamada incandescência. A incandescência, você tem um efeito luminoso oriundo de um aquecimento. Por exemplo, tá na moda essas lâmpadazinhas retrô, né? Então você tem um filamento lá de tungstênio, onde passa uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica gera um chamado efeito Joule, onde você aquece o metal. E o aquecimento do metal gera um efeito luminoso,
que nós chamamos de incandescência, tá? Então, a incandescência eu tenho um efeito luminoso oriundo de um aquecimento, tá? Você tem a triboluminescência, que é um efeito luminoso oriundo do atrito. Então, se eu pegar, por exemplo, um açúcar, colocar em um liquidificador industrial e bater isso aí, o atrito entre os cristais de açúcar provoca um efeito luminoso, que nós chamamos de triboluminescência. E por último, você tem a bioluminescência, que ocorre em alguns seres marinhos, por exemplo, ou então no vagalume, onde você tem um fenômeno luminoso em um organismo vivo, tá? Então você tem uma reação química dentro de um organismo vivo que produz um efeito luminoso. Beleza? Então o modelo de Bohr, ele quer explicar exatamente a luminescência. É muito comum nas provas descrever a situação para você e pedir qual é o efeito luminoso. Então fique atento a esses detalhes, tá? Agora um ponto que é interessante. Todo modelo atômico, ele é alicerçado por algum conhecimento, né? No modelo de Dalton tivemos as leis ponderais, Thomson, William Crookes e Eugene Goldstein. No modelo de Rutherford, nós tivemos a descoberta da radioatividade. E aí, Tiago, no modelo de Bohr, o alicerce do modelo de Bohr é exatamente um cara chamado de Max Planck. Então é o seguinte, ó. Naquela época já se conheciam algumas informações a respeito de luz. Por exemplo, Isaac Newton, ele pegou a luz branca, incidiu em um prisma e o prisma decompõe a luz branca nas cores do arco-íris, né? Então nós vamos ter lá o vermelho laranja, depois do laranja, da cor de laranja vamos ter o amarelo vem o verde o azul, depois do azul o anil, depois do anil o violeta, né? Então as 7 cores do arco-íris. Então assim, Isaac Newton, ele achava que a propagação da luz, ela se dava de forma contínua. Então a luz, ela seria uma propagação de energia em uma forma contínua. Até que Max Planck faz um experimento. E ele faz o quê, Tiago? Max Planck, ele pega uma barra de ferro e ele faz um aquecimento gradativo. Quando ele chega ali por volta de 800 graus, ele tem uma cor vermelha. Opa, Tiago, efeito luminoso oriundo de um aquecimento, você tem a chamada de incandescência. Aí ele continua aquecendo, veio a cor alaranjada, a cor de laranja, ele continua aquecendo e aí ele vai direto para o azul. Ele vem cá. Meu irmão, se a luz se propagasse de forma contínua, então do vermelho eu ia para a cor de laranja, da cor de laranja eu teria que ir para o amarelo, depois para o verde, depois para o azul. E isso não ocorreu. Então, da cor de laranja foi direto para a cor azul. E ele tem uma conclusão, brother. A luz não se propaga de forma contínua, não. A luz, que é energia, se propaga de forma descontínua. Porque se ela se propagasse de forma contínua, então da cor de laranja eu tinha que ir para o amarelo. E isso não ocorreu. Foi direto para o azul. Aí ele fala o quê? Meu irmão, a luz ela se propaga de forma descontínua. A luz ela se propaga na forma de pacotinhos. Então tem um pacotinho da cor vermelha, tem um pacotinho da cor de laranja, tem um pacotinho da cor azul. Então a luz ela se propaga na forma de pacotes. E naquela época isso foi muito bem aceito. Por que que foi? Porque Einstein, ele queria, por exemplo, explicar por que a luz se propagava no vácuo. E se a luz ela fosse contínua, então ela tinha que ter um meio para se propagar. E no vácuo não tem meio porra nenhuma, né, brother? Então, aquilo ali, na forma de pacotes, a luz sendo descontínua, conseguia fazer Einstein explicar por que a luz se propagava, né, no vácuo. Então teve uma aceitação muito grande essa teoria de Max Planck, que é a teoria do quanto, né, dos pacotes de energia. E isso é tão aceito que, por exemplo, hoje você trabalha os números quânticos, né, que são os números de energia. A palavra quanta, física quântica, né, química quântica, ela vem exatamente da teoria de Max Planck. E esse cara começa a estudar mais sobre luz, mais sobre energia,
e ele desenvolve uma equação que é uma equação muito cobrada na sua prova do Enem. Então é o seguinte, ó, Max Planck, ele relaciona energia como sendo igual a uma constante de Planck multiplicado pela frequência. Brother, quando eu olho para essa equação, qual é a conclusão que eu tiro? Que a frequência é diretamente proporcional à energia. Se você dobra a frequência, tu dobra a energia, tá? E aí ele relaciona a frequência com o comprimento de onda, onde para você calcular a frequência, eu vou pegar a velocidade da luz e vou dividir pelo comprimento de onda. Ou seja, comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais, tá? Então, o que é que eu preciso alinhar com você aí, brother? Que quanto maior for a tua frequência, maior vai ser tua energia, menor vai ser o comprimento de onda. Isso é importante para a sua prova de natureza, porque vai linkar aí física com biologia, com química, como eu vou te mostrar a partir de agora, e com geografia, tá? Então, vamos aí ao nosso próximo slide, onde eu te dou aqui o espectro de ondas, né? Então é o seguinte, ó, nesse espectro, da esquerda para a direita, você vai aumentando a frequência. E eu falei para você hoje, brother, quanto maior a frequência, maior a tua energia. Então é o seguinte, ó, se você puder anotar aí comigo, vale muito a pena. Quando você pega um espectro de luz, eu tenho assim, ó, eu tenho as ondas de rádio, tá? E TV, que são as ondas eletromagnéticas de menor frequência, então menor energia. Depois vem micro-ondas, ordem crescente, tá? Depois do micro-ondas vem quem? O infravermelho. Então o infravermelho tem mais energia do que micro-ondas, tá? Aí eu vou para a região visível do espectro de luz, que eu vou do vermelho até o violeta. Ah, Titi, então o vermelho é a cor de menor energia, perfeito. E o violeta é a cor de maior energia, dominado, tá? Depois do violeta, você tem o ultravioleta, que se divide em o V tipo A, o V tipo B e o V tipo C. Depois eu tenho o raio-x e depois eu tenho a radiação gama. Então, a radiação gama é que tem a maior frequência, é que tem a maior energia, tá? E, Tiago, quando eu pego o V, você tem o VA, o VB e o VC. O VC é o cara de maior energia entre os UVs e o VA é o de menor energia, tá? Aí como é que isso é aplicado no seu dia a dia, tá? Então, primeiro ponto que é importante. O VC, ele não entra na Terra. Por quê? Porque a camada de ozônio bloqueia ele. E como é que a camada de ozônio bloqueia, tá? O ozônio, ele tem ligações químicas e essas ligações químicas têm uma frequência, toda ligação tem uma frequência. Ela tem uma frequência muito parecida com a frequência do UVC. Então, as moléculas do ozônio entram em ressonância, né? Elas ficam vibrando, absorvem essa radiação e devolvem para o espaço, tá? Absorvem, vibra, devolve, que é a ressonância da física, né? Então, a camada de ozônio consegue bloquear o UVC. O UVB, ele entra parcialmente na Terra, sendo que a maior intensidade do UVB é entre 10 horas da manhã e as 16 horas da tarde. Por isso que os dermatologistas não recomendam você se expor ao sol dentro desse intervalo, que é onde você tem um alto índice de UVB. E esse UVB, como tem muita energia, ele pode provocar queimaduras, né? Então, tipo, você vai à praia, fica lá torradão, né? Chega em casa, bate água nas suas costas, você vai se contorcendo todinho, né? Isso quer dizer que você recebeu muito UVB, que é quem provoca o ardor da pele, tá? E a longo prazo pode gerar até mesmo câncer, né? E o UVA não, ele é constante ao longo de todo o dia. E é o UVA o cara responsável pelo fotoenvelhecimento. De maneira seguinte, por que que isso ocorre, tá? O UVA, por exemplo, quando você encontra um sertanejo, você fala assim, rapaz, esse cidadão foi muito castigado, né, pelo sol. Porque o UVA, por exemplo, ele estimula o fotoenvelhecimento. Como, Tiago? Estimulando a formação de radicais livres. Então, como o UV tem muita energia, então ele acaba estimulando a perda de elétrons por parte de algumas substâncias
Isso acaba desencadeando a formação de radicais livres, que são espécies instáveis, né? E por serem instáveis, acaba levando a um processo de oxidação maior na sua pele, gerando fotoenvelhecimento. Beleza? Mais um detalhe importante. O UVB, por exemplo, muitas vezes quando o paciente tem problemas renais, ele tem déficit em vitamina D. Aí o médico sugere que ele se exponha ao sol, por exemplo, no intervalo ali de 11 horas da manhã, por exemplo, pegar um banho de sol nesse horário, que é exatamente a faixa não recomendada, né? Mas 11 horas o paciente recebe muito VB. Consequentemente, você estimula a formação da provitamina D em vitamina D. Então, você acaba estimulando no paciente a uma maior produção de vitaminas do complexo vitamina D, tá? Então, isso se dá exatamente pela radiação ultravioleta. Lembrar que o colesterol vai formar, né, a provitamina D, e a provitamina D é transformada em vitamina D a partir do UVB, principalmente. Beleza? Outro ponto que é importante, tá? Quando você trabalha a radiação V, como ela tem muita energia, ela é muito usada como meio de esterilização. Então, tipo, é muito comum nesses sites da China de comprar bugigangas, né? Você tem, por exemplo, um estojinho que você fixa na parede, você põe sua escova dental, fecha ele e liga a luz UV, né? A luz UV, como tem muita energia, ela atua como um meio desnaturante de proteína. Então ela mata vírus, bactérias, tá? Fungos, exatamente em função do seu alto conteúdo de energia, né? Não é à toa, por exemplo, que assim, em épocas do ano onde você tem uma circulação de vírus maior, então eu sugiro você a sair de casa no horário entre meio-dia e 3 horas da tarde para fazer qualquer coisa, tá? Porque a infectividade do vírus acaba sendo bem menor. Porque como eu tenho uma alta incidência de UV, então ele desnatura a proteína e reduz assim a chance de você ser contaminado por um vírus ou por uma bactéria. Tranquilo? Dominado aí? Beleza? Então fica atento a essas aplicações, tá? E Tiago, veio o experimento de Bohr. Ele estuda a teoria de Max Planck lá, papapá, e ele faz um experimento que dá origem ao seu modelo atômico. Então, o que é que Niels Bohr ele faz? Ele constrói uma lâmpadazinha, ó, como tem aqui, coloca o gás hidrogênio e submete ele a uma alta tensão. Ao fazer isso, você tem uma emissão de luz que passa por uma lente e vai ser incidida em um prisma. E no prisma, essa luz sofre decomposição. E o que é que Niels Bohr observa? Que no filme fotográfico, para que ele pudesse visualizar a decomposição da luz, ele utilizou um filmezinho fotográfico. Ele percebeu a presença da cor violeta, da cor azul, da cor verde e da cor vermelha. Quando ele faz esse experimento, ele, puf, meu irmão, Max Planck está certo. A luz ela é descontínua. Porque se a luz fosse contínua, então todo esse filme ó, ficaria marcado. E esse filme foi marcado em regiões o quê? Específicas. Então tem um pacotinho do violeta, tem um pacotinho do azul, tem um pacotinho do verde, tem um pacotinho do vermelho. Então, realmente a luz ela é descontínua. Aí, Bohr, ele quer explicar isso. Meu irmão, como é que pode? O hidrogênio só tem um elétron e ele é capaz de emitir cores diferentes. Rapaz, para que isso seja possível, porque eu sei que cores diferentes eu vou ter energias diferentes. Então, se o hidrogênio, que só tem um elétron, é capaz de fazer isso, é porque a eletrosfera ela é dividida em níveis de energia. Então, para que isso ocorra, eu ter emissão de cores diferentes, é porque o elétron ele está em um nível de energia, mas a eletrosfera é dividida em níveis, cada um com sua energia, tá? E aí Niels Bohr começa a querer calcular a energia para cada camada. E aí o que é que Niels Bohr ele consegue fazer? Ele consegue calcular a energia para cada camada. Então, para ele, a eletrosfera seria dividida em camadas, tá? E cada camada teria um nível específico de energia. Aí o que foi que ele começou a visualizar? Meu irmão, é o seguinte. Na física, eu tenho uma tal de energia potencial.
Então, tipo, eu vou tomar um banho de cachoeira. Quanto maior a altura da cachoeira, maior a energia que vai cair sobre você, concorda? Então, essa energia de armazenamento é a energia potencial. Então, o que é que Bohr ele mentalizou? Cara, eu tenho um núcleo e eu tenho os níveis de energia. Se eu comparo o nível 2 com o nível 1, o nível 2 tem uma maior distância em relação ao núcleo. Consequentemente, ele vai ter uma maior energia potencial. A camada 3 vai ter uma maior energia potencial em relação à camada 2, porque a distância, a altura dela é maior. Tá? E aí, ele começou a querer calcular a energia para cada camada. E ele percebeu o seguinte, ó, que quando o elétron ele salta da camada 3 para a camada 2, essa variação de energia da 3 para 2 era exatamente a energia da cor vermelha. Quando o elétron salta da 4 para 2, essa variação de energia era exatamente a variação de energia relativa à cor verde. Da 5 para 2, a variação de energia era exatamente referente à cor azul, e da 6 para 2 era exatamente da cor violeta. Então, ele sugere que a eletrosfera é dividida em níveis, consegue calcular a energia para cada nível, e ele começa a perceber que os saltos que ocorrem de uma camada mais externa para uma mais interna consegue exatamente comprovar o experimento dele. Então, o que é que Bohr me diz? Ele, brother, no hidrogênio, o elétron está em uma primeira órbita, em um primeiro nível de energia. Quando ele absorve energia em função da alta tensão, ele salta para camadas mais externas, que são camadas de maior energia. Se ele, na sua volta, sai da camada 3 para 2, ele emite o vermelho. Da 4 para 2, o verde. Da 5 para 2, o azul. Da 6 para 2, o violeta. Então, ele citava a expressão de saltos quânticos, né? Que são saltos de energia. Aí um detalhe que é interessante, ó. Se você salta da 3 para 2... e se você salta da 6 para 5, matematicamente a diferença é a mesma, concorda? Só que fisicamente é diferente. O salto da 3 para 2, a variação de energia é maior em relação da 6 para onde? Para 5. Então, matematicamente é a mesma diferença, só que fisicamente é diferente, tá? Então, tipo, ó, que você vai subindo na tua eletrosfera. Então, da camada 1 para 2, a diferença energética é muito grande. Da 2 para 3 já é menor. Da 3 para 4 é ainda menor. Da 4 para 5 é ainda menor. E assim sucessivamente. Beleza aí? Dominado? E aí o modelo de Bohr, ele começa a fazer outros links, né? E Bohr me fala assim, cara, qualquer salto de uma camada mais externa para a camada 2, tu vai emitir a região visível, que é chamada de série de Balmer. Qualquer salto de uma camada mais externa para a camada 1, tu vai emitir ultravioleta. Então lembrou comigo? Quando você salta para a camada 1, a liberação de energia é muito grande, que corresponde à ultravioleta. E qualquer salto de uma camada mais externa para a camada 3, tu vai emitir o infravermelho. Então o modelo de Bohr, ele começava a explicar a região visível, o ultravioleta, o infravermelho, o que foi um modelo genial, tá? E aí Bohr me fala o seguinte, cara, então o átomo, ele é formado por um núcleo, eu tenho a eletrosfera, que é a região onde eu tenho os elétrons, e esses elétrons, eles ficam exatamente distribuídos em órbitas, de acordo com o nível de energia desse elétron. Então, da órbita 1 para a órbita 7, por exemplo, eu vou ganhando energia, tá? Então, se o elétron absorve energia, ele salta para camadas mais externas, quando ele retorna, ele emite energia ou parte dela. Depende do salto que ele faz, tá? De maneira que ele me fala assim, ó, que essas órbitas eram circulares. Brother, eu sempre decorei isso, mas eu nunca raciocinei o motivo disso. E agora aprende comigo. Vem cá. Se a órbita é circular, a distância do núcleo em relação à extremidade da circunferência é igual em qualquer ponto. Então, Bohr pensou que a órbita seria circular porque cada ponto da circunferência ia ter a mesma energia.
beleza? Aí ele fala o seguinte, cara, e o elétron, ele está em órbitas estacionárias. O que é isso? Então, órbitas circulares eu já entendi. Porque como é uma circunferência, a distância do núcleo em relação à extremidade é igual em qualquer ponto. Então, a energia da órbita seria a mesma. Porém, é o seguinte, para ele, as órbitas seriam estacionárias. Isso quer dizer o quê? Que o elétron tende a ficar estacionado em um determinado nível de energia. Ele só vai mudar de nível se ele absorver energia ou se ele liberar energia, tá? Mas o elétron tende a ficar estacionado em uma determinada órbita de acordo com a sua energia, tá? Então, ele me fala em órbitas circulares, me fala em órbitas estacionárias, tá? E aí, baby? Uma situação que é muito comum na prova do Enem é um tal de teste de chama, que é o princípio dos fogos de artifício, tá? E esse teste de chama ele é muito usado para identificar metais. Então, como é que eu faço? Eu pego uma espátulazinha metálica, pego um pouquinho lá do meu sal, que contém o metal, e eu coloco na chama. A chama vai fornecer energia para os elétrons. Os elétrons saltam das camadas mais internas para as camadas mais externas. Quando eles retornam, eles vão emitir uma cor característica, né? Então, tipo, o potássio eu vou ter uma cor violeta, o íon cúprico eu vou ter uma cor esverdeada, tá? Então, cada metal tem a sua cor de chama. E esse é o princípio dos fogos de artifício. Quando a pólvora explode, ela libera energia. Os elétrons absorvem energia, saltam para camadas mais externas. Ao retornarem, emitem energia. Então, metais diferentes, eu vou ter distribuições eletrônicas diferentes, eu vou ter saltos quânticos diferentes, eu vou ter energias diferentes. Beleza? Então o modelo de Bohr é um dos mais cobrados, tá? E eu coloquei para você uma questãozinha do Enem, que é bem interessante, ó. A radiação ultravioleta, UV, é dividida de acordo com 3 faixas de frequência, UVA, UVB e UVC. Então aqui eu tenho a faixa do VA, a faixa do VB e a faixa do VC. Para selecionar um filtro solar que apresente a absorção máxima na faixa UVB, uma pessoa analisou os espectros de absorção da radiação UV de 5 filtros solares. Então aqui eu tenho a absorbância em função do comprimento de onda. Brother, ele me deu o quê? Ele me deu a frequência, não foi isso? E ele quer o quê? O comprimento. Tiago, para transformar a frequência em comprimento, eu vou utilizar quem? A velocidade da luz. Então perceba o seguinte, ó, o UVB tem uma frequência mínima e uma frequência máxima. Eu vou utilizar esse intervalo de frequência para exatamente descobrir qual é o melhor protetor solar. Então para isso eu faço o quê? Eu vou pegar a velocidade da luz e eu vou dividir pela frequência mínima e eu vou achar o comprimento máximo, só que eu acho em metro, né? Para transformar para nanômetro, eu multiplico por 10 a 9. Então, vou achar aqui, ó, o comprimento máximo. Beleza? Vou pegar a velocidade da luz e vou dividir pela frequência máxima. Aí eu acho o comprimento mínimo. Então, o meu protetor solar, ideal para absorver dentro da faixa do UVB, ele vai ter que variar entre 291 e 320. Aí eu vou no gráfico, ó, 291, 320, visualizo quem mais vai absorver, ó, beleza? Que é esse tracejadozinho. Eu vou seguir no baile aqui, ó. Eu vou achar aqui, ó, o filtro solar de número 4. Dominado aí, tranquilo? Show de bola. E aí você tem o modelo seguinte, que é o de Summerfield, tá? E agora é bem rápido, porque assim, Summerfield, ele começa a perceber o seguinte, como o Summerfield vem depois, a espectroscopia, que é a ciência que estuda a luz, estava mais desenvolvida, né? Equipamentos mais modernos. E ele, ao analisar um espectro de luz, como eu tenho aqui, o que foi que ele percebeu? Ele percebeu que além dos tons, eu tinha, ou além das cores, eu tinha os tons das cores. Então, por meio das cores, Bohr visualizou que haviam camadas, né? E aí, por meio dos tons das cores, Summerfield pensou o quê?
que além das camadas, que são os níveis principais de energia, eu vou ter as subcamadas, ou seja, os subníveis. A partir de agora, a eletrosfera é dividida em níveis e subníveis, tá? E o que foi que ele percebeu estudando os elementos químicos, tá? Ele percebeu o seguinte, ó, que quando ele tinha saltos para a primeira camada, quando os elétrons saltavam para a primeira camada, você tinha um espectro bem nítido. Daí veio a letrinha S. S vem de sharp, que do inglês é nítido, tá? Os saltos para a segunda camada, você tinha um espectro nítido e você tinha um espectro principal. Daí vem o S e o P. Na terceira camada, os saltos para a terceira camada, você tinha uma região nítida, no espectro de luz, uma região principal e uma região difusa, mais espalhada, tá? Os saltos para a quarta camada, você tinha uma região nítida, uma região principal, uma região difusa e uma região de espectros bem finos. Aí o que é que Summerfield começa a perceber? Brother, na primeira camada eu só tenho um subnível. Na segunda camada eu tenho 2. Na terceira eu tenho 3. Na quarta eu tenho 4. Então na quinta eu vou ter 5. Mas ele observa o S, o P, o D, o F. O outro ele não observou. Aí ele, não, então segue a ordem alfabética. Eu sei que existe, mas eu não sei quem é. Então ele vem aqui, ó, o G, tá? A sexta camada, eu vou ter o S, o P, o D, o F, depois ordem alfabética, né? G, H. Sétima camada, eu vou ter 7 subníveis, né? O S, o P, o D, o F, o G, o H e o I, e assim sucessivamente. Por isso que ele fala assim, ó. Na primeira camada eu vou ter uma órbita circular. Na segunda camada eu vou ter uma circular e uma elíptica. E por que ele sugeriu ser elíptica? Porque se todo mundo circular, poderia haver colisão entre os elétrons. Então, subníveis diferentes iriam descrever trajetórias diferentes para não colidir os elétrons. Foi uma suposição que ele fez, né? A terceira camada eu vou ter uma circular, ó. E eu vou ter 2 elípticas. A quarta camada, eu vou ter uma circular e 3 elípticas. E assim sucessivamente. Beleza? Então, o modelo de Summerfield, ele consegue, a partir da espectroscopia, visualizar que tem os níveis e os subníveis de energia. E isso foi muito importante, porque deu origem, né? Foi o fundamento da distribuição eletrônica. Beleza? Dominado, baby? E aí você teve a descoberta do nêutron por James Chadwick, que foi uma descoberta meio solta, né? Assim, não faz parte de um modelo atômico. E como é que ele descobriu isso? Através da radioatividade. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou o núcleo do berílio, bombardeou ele com alfa. O resultado desse bombardeamento foi a obtenção do carbono. Aí ele sabia que o berílio tinha massa 9 e número atômico 4. Alfa tinha massa 4, 2 prótons. E o carbono era 12,6. Aí ele foi para o papel. Meu irmão, vamos lá. Se eu tenho 9 mais 4, 13. O carbono eu tenho 12. Então, está saindo uma partícula que tem massa 1. No caso do berílio, eu tenho 4, do alfa eu tenho 2. 4 mais 2, 6. O carbono é 6. Então, eu vou liberar uma partícula que não tem carga, mas ela tem massa. Como ela não tem carga, mas tem massa, eu vou chamar de nêutron, porque ela não tem carga. E aí, a descoberta do nêutron, ela surge a partir de James Chadwick com o uso da radioatividade. Tá? Então, ele faz o experimento, observa a obtenção do carbono, mas para fechar a massa, tinha que ter uma outra partícula, né? Que ia ter massa 1, mas não ia ter carga, que é exatamente o nêutron. Beleza? E o modelo atual, ele segue 3 princípios. O da incerteza de Heisenberg, o da dualidade de de Broglie e o princípio do orbital de Schrödinger. Então, o que é que nós temos no modelo atômico atual? Tá? Heisenberg me falou assim, e é até um crime, tá? Porque assim, Heisenberg desenvolveu uma tese de doutorado, brother.
de Broglie também. E eu estou resumindo as teses em 1 linha e meia. Isso é um crime, brother. Mas o nosso objetivo não é estudar física como de uma forma profunda, né? Não tem necessidade. Para o Enem, não, tá? Então, o que é que Heisenberg me ensinou? Ele, Thiago, cara, é o seguinte, para tu enxergar qualquer coisa, tu tem que ter luz, concorda? Eu falei, sim, Heisenberg, concordo. Então, para você enxergar o elétron, eu tenho que aplicar uma luz, beleza? Show. Quando tu aplica uma luz, o elétron absorve essa energia. Aí o cara ou muda de camada, ou seja, a posição para tu identificar fica complicada, ou então você vai ter dificuldade em identificar a velocidade. Porque o que é que passa a ocorrer? Desculpa aqui rapidinho. Voltando aqui. Então, quando você aplica uma luz, o elétron pode mudar de camada, ou seja, muda de posição, ou então ele adquire energia e muda a velocidade dele. Então, o princípio da incerteza me fala exatamente isso. Para tu tentar ver um elétron, eu vou ter que aplicar uma luz sobre ele. E o elétron pode mudar de posição ou mudar de velocidade, tá? Aí vem de Broglie, que me fala o princípio da dualidade. Ele, meu irmão, lá no experimento de William Crookes, ele percebeu que o raio catódico fazia uma hélice girar. Então o raio catódico, que é elétron, tem massa. Se tem massa, se comporta como partícula. E o elétron tem energia? Se tem energia, ele se comporta como uma onda, porque tem frequência, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, a equação de Einstein, que a energia é igual a mc ao quadrado, então, se eu tenho energia, eu tenho massa. E na equação de Max Planck, se eu tenho energia, eu tenho frequência. Eu me comporto como uma onda. Então, o princípio da dualidade me fala o quê? Que o elétron, ora se comporta como partícula, porque ele tem massa, ora se comporta como uma onda, porque tem energia, então vai ter frequência. Beleza? E aí, resumindo tudo isso, vem o princípio do orbital. Ele, meu irmão, Schrödinger falou assim, ó, cara, Heisenberg falou que não dá para ver a posição. Beleza. E de Broglie me fala que o elétron tem comportamento de onda. Então vem cá. Eu vou lançar o conceito de orbital. Como orbital ser na região de maior probabilidade para você localizar o elétron. Então, eu vou calcular uma posição de energia para ele, uma região de energia. E o orbital é exatamente isso. É a região de maior probabilidade energética de você encontrar o elétron. Aí ele acaba com órbita e insere o conceito de orbital. Ele, brother, como no caso do elétron, ele tem um comportamento de onda, eu posso desenvolver uma função matemática de onda para descrever a trajetória que o elétron faz. Aí o cara faz o quê? Buf! Consegue determinar uma equação para cada subnível e aí visualizar exatamente a trajetória que o elétron vai descrever. Então no S eu tenho uma função de onda que me faz descrever um formato de uma esfera. Quando eu pego o orbital P, a função de onda, eu vou ter lobos. E eu vou ter aqui os outros formatos para os orbitais D e F. Beleza? Então essas figurinhas que você tem aqui, elas são figurinhas matemáticas, tá? Desenvolvidas através de uma função de onda. E aqui você tem tipo uma fotografia energética de cada orbital, comprovando que Schrödinger estava certo. Beleza? E uma questãozinha para você lacrar comigo assim, ó. Em 1924, o físico francês Louis de Broglie apresentou em sua tese de doutorado uma hipótese revolucionária para explicar a natureza das partículas constituintes da matéria. Ele propôs que é possível associar uma onda a uma partícula em movimento, o que ficou conhecido como a onda de matéria de Broglie. A hipótese apresentada pelo físico sugeria que os elétrons apresentam, brother, se é partícula, tem massa, e se você tem energia, eu tenho onda. Então, o elétron, por ter massa, ora se comporta como partícula, o elétron, por ter energia, ora se comporta como onda,
que é o comportamento dual, gabarito, letra B de bola. Dominado aí, tranquilo? Então encerramos modelos atômicos, nossa próxima aula, distribuição eletrônica. Deus abençoe, um cheiro!